O som do papel rasgando o silêncio da minha manhã foi quase tão violento quanto a bofetada que as palavras impressas nele me deram. Era uma notificação oficial do condomínio, impressa em papel timbrado grosso, como se o peso do papel pudesse, de alguma forma, justificar a insanidade do seu conteúdo. Na minha mão, um boleto de multa no valor de R$ 2.000. O motivo? Latidos excessivos e contínuos, perturbando a paz e o sossego dos moradores. Meu coração despencou, transformando-se numa pedra fria no fundo do meu estômago. Latidos excessivos? Biscoito, meu Golden Retriever de 8 anos, era a criatura mais dócil do planeta. Ele passava a maior parte do dia dormindo aos meus pés enquanto eu trabalhava em casa como designer gráfico. Sim, ele latia ocasionalmente, como qualquer cachorro. Um latido quando o entregador da Amazon tocava a campainha, talvez um ou dois quando uma sirene passava muito perto da nossa janela. Mas excessivos e contínuos. Era uma mentira descarada. Eu sabia exatamente de onde vinha aquilo. Seu Amâncio, o síndico, o pequeno tirano do nosso prédio, um homem que encontrava no poder mesquinho de administrar um condomínio de classe média a única alegria de sua vida amarga. Com o papel tremendo em minhas mãos, marchei até o apartamento dele, no 4º andar, 2 andares abaixo do meu. Bati na porta com mais força do que pretendia. Ele abriu com um sorriso presunçoso já estampado no rosto, como se estivesse esperando por mim. Era um homem baixo, calvo, com olhos pequenos e astutos que pareciam inspecionar o mundo em busca de infrações. "Pois não, vizinho", ele disse, a voz cheia de uma falsa polidez que me revirava o estômago. "Seu Amâncio, que palhaçada é essa?", perguntei, estendendo a multa. R$ 2.000? Pelo biscoito ter latido? Ele pegou o papel, fingindo examiná-lo com seriedade. "Ah, sim, a infração canina. Tivemos múltiplas reclamações, meu caro. Múltiplas. As regras são claras. Estão no nosso regimento interno, capítulo 5, artigo 12, parágrafo 3. Você deveria ler, é bastante educativo." "Múltiplas reclamações? De quem?", desafiei. Ele deu um pequeno sorriso, o auge de sua satisfação. "A identidade dos queixosos é confidencial, claro, para protegê-los de retaliações. Mas posso garantir que a decisão foi tomada com base em evidências sólidas. Temos até um vídeo." Senti o sangue subir ao meu rosto. Eu sabia que não havia múltiplas reclamações. Havia apenas uma, a dele. E agora ele estava se escondendo atrás de regras e procedimentos para legitimar sua perseguição pessoal. "Isso é um absurdo completo e você sabe disso", sibilei. "Absurdo é um morador achar que está acima das regras da comunidade", ele retrucou, a voz agora dura, o verniz da polidez rachando. "Pague a multa, controle o seu animal ou o próximo passo será uma ação judicial para a remoção dele do prédio. Tenha um bom dia." Ele fechou a porta na minha cara. Fiquei parado no corredor, o som da fechadura girando ecoando como o disparo de uma pistola de largada. Era isso. Aquela multa, aquele sorriso, aquela porta fechada na minha cara. Não era sobre o dinheiro. Era sobre a humilhação, a injustiça, o abuso de poder. Seu Amâncio não queria apenas silêncio, ele queria submissão. E naquele exato momento, enquanto a raiva fria e cristalina substituía meu choque, eu decidi que ele teria o exato oposto. Ele queria silêncio, eu lhe daria uma orquestra. Para entender a profundidade da minha raiva, é preciso entender o reinado de terror de Amâncio. Eu me mudei para o edifício Harmonia há 5 anos, atraído pela localização e pelo apartamento espaçoso no 6º andar, perfeito para meu trabalho de home office e para o biscoito. Biscoito não era apenas um cachorro, ele era minha família. Eu o adotei de um abrigo 3 anos antes, uma bola de pelos trêmula e assustada que havia sido abandonada. Com paciência e amor, eu o vi florescer no cão gentil e leal que ele era. Sua presença silenciosa ao meu lado era a trilha sonora da minha vida. O Harmonia no nome do edifício era a maior das ironias. A atmosfera era tudo, menos harmoniosa, graças a Amâncio, que era síndico há quase uma década. Ele havia transformado o condomínio em seu feudo pessoal. Ele patrulhava os corredores como um guarda de prisão, com uma prancheta na mão, procurando por qualquer infração, por menor que fosse. Houve a multa de R$ 200 para a dona Elvira, do 302,
porque seu vaso de samambaia na varanda tinha um pires que, segundo Amâncio, não combinava com a estética da fachada. Houve a notificação oficial para o casal do 201 por usarem um capacho de boas-vindas com uma estampa de gatinho, considerado infantil e inadequado. Ele cronometrava o tempo que os carros dos visitantes ficavam na vaga de carga e descarga, multando qualquer um que passasse 1 minuto do limite de 15. Sua implicância comigo e com o biscoito começou quase imediatamente. No primeiro mês, recebi uma reclamação formal sobre o odor canino no elevador, apesar de eu dar banho no biscoito toda semana. Depois foi uma queixa sobre o som irritante de suas patas no piso laminado. Eu comprei tapetes caros para abafar o som, mas as reclamações continuaram. A verdade é que Amâncio odiava cachorros, e ele odiava a felicidade que biscoito claramente me trazia. Ele era um homem solitário e amargo, cujo único prazer vinha de exercer seu poder sobre os outros. O incidente que levou à multa de R$ 2.000 foi o cúmulo da má-fé. Na semana anterior, recebi uma ligação urgente do hospital. Minha tia, minha única parente viva na cidade, havia sofrido uma queda grave. Saí de casa às pressas, sem ter tempo de fazer os preparativos habituais para a ausência do biscoito. Fiquei no hospital por quase 10 horas. Durante esse tempo, um cano estourou na rua, e os bombeiros tiveram que usar sirenes altas por quase 1 hora para controlar a situação. Mais tarde, um vizinho simpático me contou que biscoito, provavelmente apavorado com o barulho e minha ausência repentina, latiu por cerca de 20 minutos. Não continuamente, mas em intervalos. Foi isso. 20 minutos de latidos de um cachorro assustado. E Amâncio, que morava diretamente abaixo de mim, em vez de mostrar um pingo de compaixão ou entender a situação, viu sua oportunidade de ouro. Ele gravou. Ele documentou. Ele transformou o medo do meu cachorro em sua arma contra mim. Eu tentei ser razoável. Pedi uma reunião formal na assembleia do condomínio para apelar da multa. Preparei meu caso com cuidado, com o testemunho do vizinho, o registro da minha visita ao hospital, até mesmo um laudo de um adestrador atestando o comportamento geralmente calmo do biscoito. A assembleia foi uma farsa. Amâncio presidiu a reunião como um juiz em um tribunal de exceção. Ele me deu a palavra, mas me interrompeu a cada 30 segundos. Ele leu a reclamação em voz alta com um floreio dramático, como se estivesse descrevendo um crime hediondo. E então, o golpe de mestre. Ele exibiu o vídeo. Uma gravação granulada, de má qualidade, tirada com o celular, onde se podia ouvir os latidos ansiosos do biscoito. Como podem ver, caros condôminos, ele disse dirigindo-se à sala cheia. É uma perturbação clara, uma violação flagrante das nossas normas de convivência. Se permitirmos que isso aconteça, onde vamos parar? O que será o próximo? Festas barulhentas? Anarquia? Olhei ao redor procurando apoio. Vi alguns rostos simpáticos, mas a maioria dos meus vizinhos estava de cabeça baixa, olhando para as mãos. Eles tinham medo de Amâncio, medo de se tornarem seu próximo alvo. Ninguém falou em minha defesa. A multa foi mantida por unanimidade, com as abstenções silenciosas dos poucos que tinham alguma decência. Saí daquela sala não apenas derrotado, mas profundamente humilhado. Fui exposto e condenado em público por um crime que não cometi, por um homem que se deleitava com minha impotência. O sentimento de injustiça era tão avassalador que me sufocava. Enquanto caminhava de volta para o meu apartamento, com o eco das palavras de Amâncio na minha cabeça, uma ideia começou a se formar. Uma semente pequena e perigosa de vingança. Ele me encurralou com o regimento interno. Ele me humilhou usando as regras. Tudo bem. Eu usaria essas mesmas regras para destruir sua paz. Ele queria me punir pelo som de um único cachorro. Eu o faria desejar o silêncio dos latidos do biscoito. Eu o faria implorar por isso. Naquela noite, a raiva deu lugar a um foco frio e calculista. O jogo havia começado. Meu primeiro passo foi um ato de capitulação estratégica. No dia seguinte à assembleia, transferi os R$ 2.000 para a conta do condomínio e enviei o comprovante para o e-mail de Amâncio com uma única linha: pagamento efetuado. Eu podia imaginá-lo lendo aquilo, o sorriso vitorioso se espalhando por seu rosto. Ele pensou que tinha me quebrado. Ele pensou que a luta havia terminado. Mal sabia ele que eu estava apenas recarregando minha munição. O silêncio era a arma dele.
O barulho seria a minha. Mas não um barulho qualquer, ilegal ou impulsivo. Seria um barulho legal, constante, meticulosamente planejado e totalmente dentro das regras que ele tanto amava citar. Passei a semana seguinte em uma imersão profunda no mercado imobiliário do meu próprio prédio. Foi então que a sorte, ou talvez o universo, com seu senso de humor irônico, sorriu para mim. O apartamento 503, exatamente acima da fortaleza de Silêncio de Amâncio, foi colocado à venda. O proprietário, um executivo que fora transferido para o sul do país, estava com pressa para vender. A decisão foi instantânea. Aquela era a minha chance. A vingança não seria barata. Eu tinha uma boa poupança, resultado de anos de trabalho freelance e uma vida sem luxos, mas comprar um segundo apartamento em São Paulo era um passo gigantesco. Significaria liquidar a maior parte dos meus investimentos, apertar o cinto por anos. Mas quando eu pensava no rosto presunçoso de Amâncio, na humilhação da Assembleia, no medo nos olhos do biscoito naquele vídeo, o custo parecia insignificante. Era um investimento na minha paz de espírito. Contatei um corretor de imóveis, um velho amigo chamado Jonas, e expliquei a situação. Ele riu por uns 5 minutos seguidos antes de ficar sério. Cara, isso é genial e insano, mas se você quer ir em frente, eu te ajudo. Fizemos uma oferta agressiva, em dinheiro, para acelerar o processo. Em 3 semanas, eu era o proprietário orgulhoso e anônimo do apartamento 503. Amâncio não fazia ideia de que seu novo vizinho de cima era seu maior inimigo. E então, o destino deu um passo adiante. Enquanto eu assinava os papéis finais do 503, Jonas comentou casualmente. Que coincidência, o 303, o apartamento de baixo do seu síndico, também acabou de ficar vago. A inquilina se mudou, e o proprietário quer alugar rápido. Parei, a caneta pairando sobre o contrato. Cima e baixo. Um sanduíche. Um sanduíche de cal sonoro. A ideia era tão perfeita, tão poeticamente simétrica que era impossível resistir. Jonas, eu disse, com um sorriso lento se formando. Faça uma proposta de aluguel para o 303 também. Ofereça pagar 6 meses adiantados. Jonas balançou a cabeça meio em admiração, meio em descrença. Você não está para brincadeira, não é? Você vai construir um sanduíche de síndico. Exatamente. 2 semanas depois, eu tinha as chaves de ambos os apartamentos. O palco estava montado. Agora eu só precisava encontrar minha orquestra. Não coloquei um anúncio comum de aluga-se. Eu criei uma campanha de marketing de guerrilha. Entrei em contato com o Conservatório de Música da cidade, com escolas de rock, com grupos de percussão no Facebook. Meus anúncios eram específicos e convidativos. Oportunidade única para músicos. Alugo 2 apartamentos em prédio com acústica vibrante. Ideal para ensaios individuais ou em grupo. Tolerância a ruído não é apenas bem-vinda, é um pré-requisito. Bateristas, trompetistas, violinistas, cantores de ópera e bandas de heavy metal têm prioridade. Desconto especial para quem trouxer seu próprio amplificador Marshall. As respostas foram uma avalanche. Músicos, especialmente estudantes, lutam para encontrar lugares onde possam praticar sem serem ameaçados de despejo. Eu me tornei seu santo padroeiro. As entrevistas com os potenciais inquilinos foram os momentos mais divertidos que tive em anos. Para o apartamento de cima, o 503, escolhi um jovem chamado Léo. Léo era um estudante de percussão na universidade. Sua paixão era o metal progressivo. Ele apareceu para a entrevista com fotos de seu kit de bateria. Um monstro com 2 bumbos, 8 pratos e uma dúzia de tons. Eu preciso praticar pelo menos 4 horas por dia para manter a técnica, ele disse, quase se desculpando. Eu quase o abracei. Léo, eu disse colocando a mão em seu ombro. O apartamento é seu. Pratique 6 horas, pratique 8. Seja o melhor baterista que você pode ser. Para o apartamento de baixo, o 303, a escolha foi ainda mais inspirada. Encontrei um trio de estudantes do conservatório. Havia a Clara, uma soprano que estava se preparando para uma audição de La Traviata e precisava ensaiar suas áreas de alta frequência. Havia o Miguel, um trompetista de jazz que gostava de praticar escalas até tarde da noite. E para completar o conjunto, havia a Sofia, uma violoncelista que produzia notas graves e ressonantes que eu sabia que vibrariam através do concreto. Ofereci a eles um aluguel que era praticamente um presente.
A única condição era que eles usassem o espaço para o que ele foi destinado: fazer música, alta e apaixonadamente. Eles se mudaram no mesmo fim de semana. Foi uma procissão gloriosa. Primeiro, o Léo, com caixas e mais caixas de hardware cromado e tambores. Amâncio observou da janela de sua sala, com uma expressão de curiosidade cautelosa. Depois, o trio, carregando seus estojos de instrumentos. O rosto de Amâncio começou a se contorcer em uma máscara de confusão. Ele não sabia, mas sua vida de paz e sossego autoimposto estava prestes a terminar. A orquestra estava afinando seus instrumentos. A primeira nota da minha sinfonia de vingança soou numa segunda-feira, às 9 da manhã. Não foi uma nota, na verdade. Foi uma pancada. O som de um bumbo duplo vindo do andar de cima, um ritmo rápido e brutal de metal que parecia martelar diretamente o crânio de Amâncio. Pouco depois do andar de baixo, a voz de Clara, a soprano, começou a aquecer, subindo em escalas agudas que pareciam capazes de estilhaçar vidro. Eu estava no meu apartamento, o 603, com o biscoito dormindo tranquilamente ao meu lado, e sorria. Coloquei meus fones de ouvido com cancelamento de ruído, uma compra recente e profética, e comecei a trabalhar. O caos era perfeitamente legal. Meus novos inquilinos eram estudantes dedicados. Eles praticavam dentro do horário permitido pelo regimento do condomínio, das 8 horas às 22 horas. Eu havia lhes dado uma cópia do regimento, destacando o artigo relevante, o mesmo que Amâncio usara contra mim. A primeira queixa não demorou. Por volta do meio-dia, minha campainha tocou furiosamente. Era Amâncio. Seu rosto estava vermelho. Uma veia saltava em sua testa. Que barulheira infernal é essa? Ele gritou, antes mesmo de eu dizer alô. Bom dia para o senhor também, seu Amâncio, respondi com a calma de um monge. Biscoito levantou a cabeça, bocejou e voltou a dormir. Não me venha com bom dia. Há uma bateria tocando em cima da minha cabeça e uma mulher gritando como uma banshee embaixo. O que está acontecendo neste prédio? Ah, os novos moradores, eu disse com um ar de agradável surpresa. Sim, jovens muito talentosos, músicos, sabe? É maravilhoso ter tanta arte e cultura no nosso edifício, não acha? Ele me encarou, a mandíbula tensa. Músicos? Eles não podem fazer essa barulheira aqui, é contra as regras. De forma alguma, repliquei, pegando minha própria cópia do regimento, que eu mantinha convenientemente perto da porta. Veja, artigo 17, parágrafo 3. São permitidos, no período das 8 horas às 22 horas, ruídos inerentes a atividades residenciais e profissionais, desde que não ultrapassem os decibéis estabelecidos pela lei municipal. Meus inquilinos são profissionais, ou aspirantes a tal, e garanto que estão dentro dos limites legais de decibéis. Os olhos dele se estreitaram. Seus inquilinos? Isso mesmo. Eu sou o proprietário dos apartamentos 503 e 303. Negócios, sabe? Investimentos. Uma forma de garantir o futuro. A cor sumiu do rosto de Amâncio. Ele finalmente entendeu. O choque em seus olhos foi se transformando lentamente em um horror impotente. Ele olhou para cima, como se pudesse ver as ondas sonoras da bateria do Léo atravessando o teto. Olhou para baixo, como se sentisse as vibrações do violoncelo da Sofia subindo pelo chão. Ele estava preso. Um sanduíche de cacofonia perfeitamente legal. Você fez isso de propósito, ele gaguejou. Eu dei meu sorriso mais inocente. Seu Amâncio, eu apenas ofereci uma oportunidade para jovens artistas prosperarem. Estou contribuindo para a comunidade. O senhor deveria me agradecer. Agora, se me der licença, tenho um prazo a cumprir. Fechei a porta gentilmente, deixando-o parado no corredor, no epicentro de sua nova realidade sonora. Naquela tarde, o trompete de Miguel juntou-se à festa, com solos de jazz que se entrelaçavam com as batidas de metal e as áreas de ópera. Era uma bagunça, era dissonante, era glorioso. Nos dias seguintes, Amâncio tentou de tudo. Ele chamou a polícia, que veio, mediu os decibéis, conversou educadamente com meus inquilinos e foi embora, confirmando que nenhum regulamento estava sendo violado. Ele tentou aplicar multas. As multas, claro, vinham para mim. Eu as recebia com um sorriso e as contestava formalmente,
citando o mesmo regimento que ele usara para me crucificar. Ele tentou intimidar os estudantes, batendo em suas portas, gritando sobre respeito e bom senso. Léo, o baterista, simplesmente colocava seus fones de ouvido e sorria. Clara, a soprano, agradecia a ele pela crítica construtiva e prometia ensaiar a mesma passagem mais algumas vezes para acertar a emoção. A queda de Amâncio foi espetacular. O homem que se alimentava de controle agora não tinha controle algum sobre seu próprio ambiente. Sua paz foi estilhaçada, não por um ato ilegal, mas por suas próprias regras sendo usadas contra ele. Ele começou a parecer abatido, com olheiras profundas. O passo arrogante foi substituído por um arrastar de pés cansado. A tirania havia se afogado em uma sinfonia de justiça poética. O desfecho da minha vingança foi mais satisfatório do que eu jamais poderia imaginar. O reinado de terror de seu Amâncio no edifício Harmonia desmoronou, não com um estrondo, mas com o som contínuo de um prato de bateria, uma nota alta de soprano e a vibração grave de um violoncelo. O síndico, antes uma figura onipresente e temida, tornou-se um recluso em seu próprio apartamento. Ele parou de patrulhar os corredores. As multas por vasos de samambaia e capachos de gatinho cessaram. Uma paz estranha, a verdadeira harmonia, começou a se instalar no prédio. Os vizinhos, que antes viviam com medo, começaram a relaxar. Alguns me cumprimentavam no elevador com um sorriso cúmplice, um brilho de diversão nos olhos. Ninguém disse nada abertamente, mas a história do sanduíche de síndico tornou-se uma lenda silenciosa no condomínio. Cerca de 3 meses depois do início da orquestra, Amâncio colocou seu apartamento à venda. A placa de "Vende-se" na janela do 4º andar era um troféu para mim. No entanto, sua fuga não foi tão fácil. Os potenciais compradores, é claro, visitavam o imóvel durante o dia, exatamente quando a sinfonia estava em pleno andamento. Eu podia imaginar as cenas, o corretor tentando elogiar o piso de madeira nobre, enquanto a bateria do Léo executava um solo complexo no andar de cima, e o trompete do Miguel improvisava sobre um clássico do Miles Davis no andar de baixo. A placa de "Vende-se" permaneceu lá por meses, acumulando poeira. Finalmente, 6 meses depois, ele conseguiu vender, provavelmente com um prejuízo considerável. No dia da mudança, observei-o da minha janela. Ele parecia um homem derrotado, envelhecido uma década em menos de um ano. Ele não olhou para cima. Ele não procurou o meu olhar. Ele apenas entrou no caminhão de mudança e desapareceu da minha vida para sempre. Com a saída dele, uma nova era começou no edifício Harmonia. Nas eleições seguintes para síndico, Dona Elvira, a senhora da Samambaia, foi eleita. Sua primeira medida foi revogar todas as regras estéticas absurdas de Amâncio e propor um pequeno jardim comunitário no terraço. Quanto a mim, encontrei uma nova paz. A raiva que me consumiu havia se dissipado, substituída por um sentimento de poder e justiça. A vingança, embora cara e extrema, foi um ato de recuperação da minha dignidade. Eu não era mais a vítima impotente. Eu havia reescrito o final da história. Meus inquilinos se tornaram meus amigos. Às vezes eles fazem pequenas apresentações no salão de festas do prédio. Léo está agora em uma banda promissora. Clara conseguiu o papel em La Traviata. Miguel toca em um clube de jazz no centro. Eles trouxeram vida e arte para o prédio de uma forma que Amâncio nunca poderia compreender. Esta noite, estou sentado na minha sala. As janelas estão abertas. De cima, ouço o som abafado, mas familiar, de uma batida de bateria. De baixo, as notas melancólicas de um violoncelo preenchem o ar. Biscoito dorme tranquilamente aos meus pés, soltando um pequeno suspiro satisfeito em seu sono. Ele não lateu por nada sério em meses, mas agora, se o fizesse, eu não sentiria aquele aperto de pânico. Ele está em casa. Nós estamos em casa. E o som que nos rodeia não é de caos, mas de liberdade. A doce e barulhenta sinfonia da justiça. O que vocês teriam feito no meu lugar? Acham que a vingança foi longe demais, ou foi a medida certa para um pequeno tirano como o seu Amâncio? Quero muito saber a opinião de vocês. Se você gostou desta história de justiça poética, por favor, clique em curtir e se inscreva no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui.
E não se esqueça de deixar seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para me mostrar o quanto você gostou, pois isso me ajuda a trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. E dê uma olhada no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Tenho certeza de que você vai gostar. Até breve. M.